Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras. E quando o assunto é impermeabilização, tem essa parceria com a Vedacity Pro. Esse episódio aqui eu já nem sei mais, mas deve ser, sei lá, o 33º episódio já com a Vedacity, por aí. Nessa parceria que começou ano passado e perdura até esse ano e vai continuar. Porque tem dado certo, são episódios muito legais e relevantes para o mercado técnico. E hoje é um episódio que eu sempre quis fazer. A gente vai falar sobre formação de mão de obra na impermeabilização. Como treinar profissionais para aplicação de produtos para impermeabilização. E para isso eu trouxe aqui especialistas em ensino, especialistas em treinamento, que treinam mão de obra no seu dia a dia para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro eu trouxe aqui comigo o Diogo, que é o Diogo Coelho. Ele é instrutor de formação profissional do Senai, deu aula junto comigo, começamos juntos, né? O Diogo, na verdade, começou em 2018, né? E eu comecei lá no Senai em 2017. 2017. Mas eu saí, ele ficou, né? E o Diogo cuida da mão de obra, né? Eu cuidava do mestre de obra e o Diogo cuida de vários cursos de... Como é que se chama lá, né? Curso de base, né? Eu costumo dizer que é curso de base, né? Mão na massa. Mão na massa. Tem pintura, tem gesso. Alvenaria, revestimento cerâmico, argamassa, carpintaria. Armadura, isso. Tem o curso do CAI, que é o curso de aprendizagem industrial, isso, né? A gente tem o curso de construtor de edificações, que é o curso de aprendizagem industrial. Hoje, nessa modalidade, é o único curso que a gente roda aqui na unidade de Sorocaba. E aí tem os cursos modulares, né, que são os cursos FIX. Uhum. Aí são diversos, né? Alvenaria, vestimento cerâmico, argamassado, pintor imobiliário, carpintaria de forma, telhado, e aí vai. Não são todos os Senais que têm esse polo de construção civil, né? Não. Aqui em Sorocaba mesmo tem um Tatuapé. Isso. Né? Tem. É que assim, hoje o Senai ele trabalha com diferentes tipos de formação, vou colocar dessa forma. A gente tem os cursos FIX, né? Formação inicial e continuada, são cursos modulares. Os cursos CAI, curso de aprendizagem industrial. O Senai também entrou na linha do técnico, então tem vários cursos técnicos, tecnólogos, tá inclusive com pós-graduação. Tá com pós-graduação também. Nossa. E tem a pós-graduação gestão de projetos com ênfase em BIM, que é uma pós-graduação na área da construção civil. Uhum. Então, as unidades, boa parte das unidades tem os cursos modulares, os FICs, né? Então tem algum curso ou outro ali de construção civil. Os cursos CAI, até a última atualização que eu tive aí, ele fica reduzido a Sorocaba, Bauru e a unidade do Tatuapé em São Paulo. Legal. E as pessoas precisam saber que existe esse curso, cara, porque ele atende desde 16 anos? Isso, ele está dentro ele atende a lei do jovem aprendiz, né? Que é a antiga... me fugiu o nome, lei do... Me fugiu o nome, mas enfim... De 14 a 24 anos. É a lei pro jovem. Isso, pro jovem. Mas aí como tem o canteiro de obra, a NR18, ela orienta em questão a idade, né? A idade mínima de 18 para estar no canteiro. Então a gente trabalha o curso de aprendizagem industrial na faixa de 18 a 24 anos. O aluno ele tem que se formar antes de 24 anos. Como é um curso de 1 ano, então se ele tiver ali até com seus 23, dá para ele ainda fazer o processo seletivo e cursar o construtor de edificações. Então ele tem que entrar com 16 para 17? Isso, 17 anos ele já consegue fazer o processo e entrar no curso. Uhum. Entendi. Legal, e é um curso assim bem bacana, porque são todos os dias, né? Todos Segunda os dias. a sexta. Esse curso é um curso com carga horária de 800 horas. É um curso que o construtor de edificações especificamente, né, ele vai pegar desde a base, fundação, tipos de fundação, locação de obra,
processos construtivos, alvenaria convencional, estrutural, impermeabilização, pintura, enfim, todo o processo de acabamento. Em paralelo a isso, a gente trabalha a questão do planejamento da obra, né, com cronograma, com orçamento, e daí também tem o apoio que eu digo no sentido da leitura e interpretação de desenho, né, que são as disciplinas voltadas a desenho técnico, arquitetônico, estrutural também a gente trabalha um pouquinho. Então é um curso bem completo, abrange diversas áreas da construção e dá uma iniciação para o aluno, né, no mercado da construção civil. Legal. Ô, João, vou colocar você para fazer esse curso lá, viu, meu? Aí pelo menos você começa a trabalhar para construtora também. Gostou da ideia? Ano que vem eu vou te matricular lá então. Vai trabalhar com o Diogo lá. Vai sentar parede, vai fazer tudo. Vai sentar tijolo lá, vai bater massa. Vai ver o que é bom pra tosse, viu? Porque por mais que não... Eu costumo dizer para os meus alunos, poxa, você não precisa... às vezes não vai seguir na área ali, ou assim, mão na massa, né? Não precisa se preocupar, mas eu vou ficar trabalhando, mão na massa, construção... Tem aquela história, né? De construção civil é um serviço pesado. Eu costumo dizer que já foi, hoje nem tanto. A gente precisa trabalhar com o cérebro, né? Uhum. Então tem bastante tecnologia hoje já inserida na construção civil. Mas essa garotada que chega e tem a oportunidade de botar a mão na massa lá no curso, no canteiro, nosso canteiro didático, se ele planeja ali uma carreira na área da construção civil, dali vai fazer um curso técnico, uma faculdade, e com certeza, né, dentro de uma construtora ou até mesmo um negócio próprio, ele vai ali migrar, ele vai se direcionar para uma área mais de gestão, porque ele tem o conhecimento, sim, mão na massa, ele tem o conhecimento teórico e todo o embasamento que ele tem no curso propicia ele a ser um gestor de obra, e multiplicar esse conhecimento. Então não necessariamente precisa ser um pedreiro, um pintor, um armador, se bem que o mercado está faltando, né? Está precisando bastante aí. Verdade. E ser de fato um especialista, né? Exatamente. Aquele que sabe executar um bom contrapiso, um bom reboco. Igual ele, tá para nascer. Porque ele se especializou. Conhece os tipos de cimento, os tipos de areia, qual é o melhor traço, qual é o ambiente interno, externo. Tudo isso faz um diferencial e agrega valor. Tanto no trabalho e também financeiramente. Legal, por que um pedreiro tem que ganhar abaixo de 5 salários mínimos? Pode ganhar 5, pode ganhar 10. Exatamente. Pode depender muito do talento dele. Exatamente. Legal, é um baita curso. Para quem tem interesse, procure o Senai mais próximo da sua casa. E se você não tem interesse na construção civil, o Senai também oferece muitos outros cursos para o ramo industrial, né? Isso aí. Enfim, dê uma olhada lá no Senai. É uma baita escola. E já encheu os nossos olhos dele falar, né? Sim. Pô, a gente que gosta de construção civil, você já se imagina, ela fala, que curso bacana, Pensei né? um monte de coisa que ele falando. Olha que oportunidade, né? Poxa, se eu pudesse, né? Se eu soubesse que eu ia virar engenheiro civil, eu teria feito, né? Enfim, é muito legal. Procurem o Senai, é uma baita escola, uma baita organização, né? Uma escola fantástica. Eu amei dar aula lá no Senai. E esse que acabou de falar é o Isaías, da Vedacity. Ele é especialista técnico e está junto hoje com o Fernandão, que também é especialista técnico e que criou, na última vez que veio aqui, junto comigo, o Vedatop, né? Estamos aí. O Vedatop sabor baunilha. Sabor baunilha, estamos aí. Fizemos uma divulgação, né? Vedatop sabor baunilha. 2024 vem um novo produto por aí, aguardem. Só não sabemos o sabor ainda. Legal demais. Bom, vamos pegar o gancho do que o Diogo falou aqui também, que eu acho que quando a gente coloca a formação de mão de obra, seria super legal se nós conseguíssemos formar a mão de obra desde a juventude, né? Desde a juventude. Onde nós conseguiríamos ir aos poucos, como o Isaías falou antes da gente começar aqui, que o pai dele treinou ele vagarosamente, né? Exato. Nos serviços ali da obra, até ele chegar naquilo que para ele no começo era o alvo, né? Eu quero chegar no revestimento. Calma. Você vai passar por várias etapas, né? Sim. Até chegar no revestimento, que é mais ou menos como é o teu curso, né? Exato. E isso também é muito legal. Mas é difícil. É difícil você falar hoje que vai pegar um jovem de 17 anos, né?
com interesse em ser pedreiro. Eu já discuti várias vezes aqui em vários podcasts sobre isso, né? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês do quão é importante isso, né? Até o Diogo poderia começar desses alunos, porque você tem aluno de 17 anos e você tem aluno de 23, Sim, né? sim. E esses 5 anos aí é uma diferença legal, né? 5, 6 anos. Na realidade, o que acontece hoje, mais especificamente na minha unidade, na unidade que eu atendo, é que a demanda por esse curso ela é baixa. Sendo bem franco, a demanda é baixa. Então, a maioria dos alunos que vêm para fazer o curso de construtor de edificações são alunos que não tiveram uma boa colocação no curso que ele escolheu como primeira opção. Então ele diz ali, professor, caí aqui de balão. Eu, legal, então tá bom. Mas tem interesse em continuar, em entender, conhecer o mundo da construção civil? Não, tem. Então vamos junto que eu espero no fim que você saia um apaixonado pela construção civil. E graças a Deus tem tido sucesso. Porque existe um tabu, uma mistificação de que o profissional da área da construção civil é aquele profissional que ele escolheu a última profissão que tinha lá no pacote. Que é a pessoa que às vezes perde um emprego fixo, é a pessoa que às vezes está no desespero, aí vê, todo mundo faz, está precisando, a demanda está alta, né? Sim. É fácil de fazer. É fácil de fazer, e aí vai lá, cai para dentro, como diz, né, no popular, e sai fazendo coisas aí que, infelizmente, traz problemas pra gente, inclusive pra gente que trabalha ativamente ali, de uma maneira séria e tal. E aí cria toda essa estigmatização de que é uma profissão ruim. E no curso eu tenho, junto aos demais colegas, a oportunidade de mostrar que não é bem isso. A gente tem... existe a questão tem até uma colocação do copo meio cheio e meio vazio, né? É a perspectiva, a forma que olha. Quando a pessoa enxerga de um ponto de vista positivo, vai tirar bastante proveito, sim. Porque eu enxergo uma excelente oportunidade de crescimento e desenvolvimento de um jovem na área da construção civil, se comparado em qualquer outra área. Uma área da metalmecânica, metalúrgica, né, que é muito difundida no Senai, por exemplo. Não desfazendo das outras áreas, mas que a concorrência lá é maior. Então aqui eu costumo dizer isso para os alunos. Na construção civil, ele tem uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento muito mais rápido, né, isso eu falo em carreira, né, profissional, do que numa outra área. Esse é o meu ponto de vista em relação a vamos dizer assim, um ponto positivo, né, um dos pontos positivos do aluno ingressar num curso de construtor de edificações. Até pegando o gancho do Diogo, que nem ele comentou aí da iniciação. Poucos jovens conseguem enxergar a carreira dentro da construção civil, que nem ele comentou. Começa lá no CAI, aí você fala assim, eu quero seguir carreira. Qual o próximo passo que você vai fazer? De repente o cara faz lá um técnico de edificações, depois o técnico vai para engenharia ou vai para arquitetura. Poucos enxergam isso. Exato. Geralmente a iniciação, eles levam para aquele ponto que ele fala, o serviço pesado, será que é isso que eu quero? Não é isso aqui que eu vou seguir. Então assim, a gente já fez bastante treinamento aí em Senai mesmo e você vê nos jovens, quando você está lá na frente falando, dando orientação, são poucos que realmente prestam atenção com aquele olhar de tipo, vou adquirir um conhecimento aqui porque isso vai servir para mim. Exato. Então, é difícil. E um outro ponto que ele comentou, que é difícil para a gente que já está no meio, porque assim, se você para pensar, nem vocês três, por exemplo, você é professor, o Hugo é engenheiro já formado, o Isaías arquiteto formado, eu não sou engenheiro ainda formado, mas já estou estudando, estou na área há 15 anos. E aí, o conhecimento que eu aprendi com tantos de profissionais que eu passei, por quê? Porque eu tinha um foco. Então você fala, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. Antes de tudo isso aqui, eu era bancário. Não tem nada a ver, entendeu? Então você fala, quando eu entrei, que eu me apaixonei pela construção civil, falei, eu vou seguir aqui, e o Isaías sabe disso, eu fui fazer vários cursos dentro da construção civil para aprender. Então quando você chega num determinado ponto e você orienta, você vai falar com um pedreiro de norma,
Eu acho que você tá falando besteira, entendeu? Então é difícil, é o que você falou, é um processo assim, a gente pode discutir isso aqui por anos e a gente nunca vai conseguir pôr na cabeça daquele que não tem um verdadeiro interesse igual nós tivemos, que realmente dá para mudar o segmento fazendo sempre o melhor. É profissionalizar, né? Eu acho que profissionalizar se resume nisso. É difícil, é complicado você colocar isso, passar isso para o aluno ali. A gente está falando de aluno, mas não é só aluno, né? Às vezes num bate-papo informal ali com um pedreiro, um pintor, um armador, enfim. Tem muito do cara aprender com o tio, com o pai, com o avô, com o vizinho, né? Muitos profissionais hoje, eu acho que a maioria deles no ramo, eles vêm nessa pegada, né? Sim. E não é um problema isso. A questão é que eles se bloqueiam, né? Forma ali um bloqueio e não aceita agregar uma coisa a mais, tal, enfim. Mas para vocês terem uma ideia, eu vou resumir a minha carreira inicial no segmento da construção civil. Foi com meu pai. Então fui trabalhando com ele. E depois, passado alguns anos, no depósito de material no bairro Lausanne Paulista, havia uma faixa, um depósito de material do alemão. Aperfeiçoamento da quartzolite. Aí meu pai se interessou para saber como é que é esse curso. Aí o balconista explicou e tal. Naquela época do telegrama, né? Faz a inscrição que a gente vai enviar um telegrama na sua casa para você ir até o Senai da construção civil fazer o curso de aperfeiçoamento da quartzolite. Bom, chegou o dia, eu fui. Foi um trabalho de 4 dias, né? E o bacana é que, após o término do meu serviço, os instrutores do Senai gostaram do meu serviço. Na época eu tinha uns 20 anos de idade. E fizeram o convite para participar da Olimpíada do Conhecimento. Aí fui campeão estadual, nacional, né? E fiquei em 5º lugar no Mundial. Assentamento cerâmico. Legal, cara. Assentamento cerâmico. Assentamento cerâmico. Modéstia à parte, é o melhor assentador cerâmico que eu conheço, hein? Eu entrei nesse universo agora, Aí, tem uns 2 anos. Sim. Tô participando, ainda faço parte. Acho que posso me considerar como parte do time. Nossa, E o mais bacana foi o seguinte, após o término, eu havia parado de estudar. Falei assim, vou ser sempre pedreiro, para que eu vou estudar? Né? Aí tá bom. Aí fui contratado, passado um tempo, fiquei ministrando aula no Senai e surgiu a oportunidade de trabalhar na Vedacity. Né? Aí o gerente agendou o dia de fazer entrevista e tal, já fui contratado no primeiro dia, eu fiquei até meio assustado. Nossa, mas como assim? Já contratado, né? Enfim, comecei a minha carreira. Mas a empresa comentou, olha, você tem que voltar a estudar. Aí voltei a estudar, terminei o segundo grau, fiz o curso de mestre de obra, depois o curso técnico em edificações. E aí terminando o curso de edificações, fiquei ministrando aula de revestimento cerâmico e impermeabilização durante 6 anos. Aí eu parei e voltei a estudar. Fiz arquitetura, passado 2 anos após o término, terminei a pós-graduação em impermeabilização no IDD. Olha que legal. Né? Então, a gente percebe que através de um estudo, né, eu fui longe em comparação ao meu passado, em termos de pensamento. Mas o estudo, ele agrega muito valor. Por exemplo, na obra a gente fala assim, Fernando, faça para mim, por gentileza, um chapisco simples. O que é um chapisco simples? Cimento, areia e água. Então, quando eu pedi para ele fazer, treinado pelo Isaías, que eu sou pedreiro, ele é meu colaborador, quando eu comentar assim com ele também, faça para mim um chapisco aditivado, com adesivo, ele já sabe como é que funciona. Então é dali, através das pequenas coisas, que vamos já educar a mão de obra para quando ele colocar a mão na colher de pedreiro, mais a desempenadeira, ele consegue desempenhar um chapisco com qualidade. E tudo isso que a gente comenta de estudo, de traço, de cálculo matemático, argamassa polimérica, por exemplo. Vamos impermeabilizar um banheiro antes do assentamento cerâmico. Mas a placa cerâmica é um porcelanato, ela tem um grau de absorção de até 0,5%. Não, porcelanato é um acabamento. A impermeabilização, ela envolve parede, piso, entra para dentro do coletor. É um sistema totalmente diferente.
Então, a gente não precisa fazer um cálculo matemático, claro, 3 ou 4 quilos por metro quadrado multiplicado pela área. Aí o resultado, que é o total de quilos, se divide pela quantidade de caixa, e a quantidade de caixa que você vai encontrar é o que vai ter que consumir dentro da área. Olha, não, mas a argamassa polimérica aplica em demãos. Não, o método é demãos. A gente tem que dar benefício, entender o conceito que quem vai impedir a passagem d'água é o consumo por metro quadrado, que é o mínimo, e a mão de obra sem deixar erro executivo, para atingir a famosa estanqueidade. Então, são conceitos simples que, de forma educada, fazendo o curso, a gente consegue aprender todos esses quesitos, né, básicos no segmento da construção civil, para a gente atingir um objetivo. Qual é o objetivo? É realizar sonhos. Né? Qual é o ser humano que quer ter a conquista da sua casa? Então, nós que executamos serviço, nós temos que realizar o sonho do nosso cliente. E não fazer o sonho dele se tornar um pesadelo. Verdade. Eu quero colocar uma outra provocação assim, porque o Fernandão, ele falou que o pessoal do CAI não consegue, talvez, identificar... Eu tô falando CAI como se fosse um jovem lá que tá aprendendo com o Diogo, né? Ele não consegue identificar o plano de carreira dele, né? A longo prazo. Isso não é uma característica comum do jovem? Não é uma falta de maturidade? Porque eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu não sabia o que eu ia estudar no ensino superior, né? E eu fico imaginando, pô, se eu tivesse com 17 anos, 16 anos, fazendo um curso lá de pedreiro, né? Construtor, né? Que chama, né? Construtor. É porque... Depois difícil, eu faço um adendo. Eu ia ter dificuldade de enxergar que um dia ia ser pedreiro também. Talvez pela falta de orientação de pais, esse tipo de coisa, né? É porque na realidade, quando o jovem ele tá entrando pro curso, por quê? Porque ele teve a indicação de alguém, a orientação, igual ele comentou. Às vezes o pai olhou lá e falou, vai lá fazer. Aí alguns você como professor ali diariamente, você deve sentir isso. Alguns têm aquela paixão no olhar, já desde o início. Que nem a gente, até tinha uma jovem que trabalhava com a gente, que tinha 18 anos. E você percebia que ela tinha aquela paixão pela construção civil, pela empolgação que ela falava, de vir perguntar pra gente das coisas que a gente fazia. Então você percebe, tem outros que estão lá, tô aqui, mas ainda não sei o que eu quero fazer. Meu pai mandou eu vir, entendeu? Então, realmente você falou, é a característica do jovem, mas alguns se destacam mais, outros menos. Acho que é natural, né, do jovem mesmo ter essa... Até muitos começaram na construção civil, no decorrer do tempo foram estudar outras coisas e mudaram a carreira, que há tempo para isso, começando cedo. Eu acho que dentro desse assunto, sim, tem uma dificuldade. O jovem tem uma dificuldade de entender, escolher, sei lá, pensar no futuro, planejar um futuro. Aí vai entrar numa outra, eu acho que num outro contexto, mas parece que essa geração, a geração que está vindo agora, tá pior. É complicado. É difícil, é bem complicado. A gente percebe isso na construtora com o nível dos estagiários, né? Antigamente era outro tipo de estagiário. Hoje é outro tipo. Outro tipo, exatamente. Outro tipo. Eu não vou adjetivar aqui, né? Para não errar. Porque eu sei que tem jovens hoje que são extremamente talentosos, né? O João, que eu falei no começo aqui, ele tem um talento muito legal, né? Mas é uma característica difícil de encontrar, né? Difícil. Sim. Um outro ponto que eu queria provocar vocês aqui é o seguinte. A gente vê com mais facilidade nas obras pedreiros que têm uma habilidade melhor para assentar blocos, tijolos, para fazer contrapiso, reboco, como foi dito, até cerâmica. Sim. Do que profissionais com exímia habilidade e impermeabilização. É difícil você falar assim, cara, como você falou dele, ele é o melhor revestidor que eu conheço na minha vida. Você tem o melhor impermeabilizador que você conhece na sua vida? Entendeu? É difícil, né? Difícil. Eu, por exemplo, eu conheço o melhor pedreiro assentador de bloco, né? Conheço o melhor que reboca e eu conheço o melhor que assenta azulejo, mas eu não sei dizer para vocês o melhor que impermeabiliza. Por que isso? Quer começar isso? Vou deixar ele começar. O segmento da impermeabilização como autônomo é muito difícil. É difícil.
Porque a parte mais delicada da impermeabilização são os famosos vícios. Se a gente fizer uma pesquisa em bairros que no segmento da impermeabilização, muitos desacreditam disso, da impermeabilização. Por quê? Porque contratar aplica um asfalto, aplica um acrílico. Não, um PU resolve. Sempre no achismo e nunca na certeza. Então, o achismo gerou o quê? Expectativa. E a expectativa virou o quê? É uma expectativa que não está sendo atendida, né? Não está sendo suprida. Gerou uma frustração. Exatamente. Então, tudo envolveu o dinheiro. E na maioria das vezes, não julgando a mão de obra, muitos acabam fazendo o quê? Julgando o produto. É o produto que não presta, mas se deu problema com o fabricante, iria dar com outro. O cenário em si seria o mesmo. Um exemplo simples. Eu fiz uma visita técnica para um cliente na região de São Bernardo do Campo. Uma laje exposta e foi aplicada uma membrana acrílica, conhecido como manta líquida. Aí ele comentou que fez todo o trabalho, manteve o consumo tudo certinho, usou tela. Teoricamente está tudo certo, mas vamos verificar de fato o que aconteceu? Bacana. Subindo na laje, estava sujeira, folha de árvore. Eu pedi, me arruma por gentileza uma vassoura, uma pá, uma sacola para me varrer aqui a área, né? Aí trouxe, limpei a área, identifiquei 4 pontos. Fiz a seguinte pergunta: nesta área aqui embaixo apresenta ponto de infiltração, não é isso? Sim, tá nessa área então. Esse serviço que foi feito para vocês está bom? Apresenta alguma falha executiva? Não, aqui está excelente, que não sei o que e tal. Já trabalho com isso há mais de 20 anos. Não. Estou falando de serviço. Não estou falando de tempo de serviço. Tempo de serviço é o de menos. Ok. Aí ele falou assim, olha, para mim está excelente. Então tá bom, olha, tá passando água aqui, aqui, aqui e aqui. Aí ele disse assim, mas é impossível a água passar por aqui. Aí eu perguntei, se não passar por aqui, você está passando por onde então? Aí o pessoal ficou meio travado, né? Então, é só lavar a área, deixar secar e fazer um reparo pontual, tá tudo certo. Você me garante? Não. O produto garante de fazer a função dele. Mas você, como profissional, tem um dever de executar da forma que realmente deve ser feito e ponto final. É simples. Então, às vezes a pessoa trabalha muito acusando o produto, mas ela não pergunta para você onde foi que eu errei, o que eu preciso fazer para corrigir. É sempre no ataque. Né? Porque ter bons anos de trabalho é muito importante. Chega uma hora que a gente não pensa para executar. Você já sabe que tem que fazer uma regularização bem feita, aguardar um tempo de cura e não atropelar o processo de impermeabilização. Porque tudo isso é para quê? Para a gente executar um serviço com excelência e que a impermeabilização ela tenha durabilidade a médio e a longo prazo e não a curto prazo. Né? Isso faz toda a diferença. E pegando o gancho que ele falou, bons anos de trabalho. O bons anos de trabalho deveria trazer pra gente experiência, não confiança. Porque é na confiança que a gente erra. Então você vê, eletricista há tantos anos morreu eletrocutado. Por quê? Porque o cara confiou demais no trabalho dele. Na impermeabilização não muda, a gente encontra muita falha assim. Então é difícil pra gente, por quê? Porque gera uma frustração do cliente final e o aplicador gera uma frustração para ele no momento que a gente chega e começa a apontar erro. E o nosso papel é esse, porque o cliente está lá acusando o produto. Sim. Eu não estou lá para defender simplesmente o produto, eu estou lá para ver se realmente foi errado e mostrar o que está errado. Então gera essa frustração, por quê? Porque o aplicador ele não assume. Não, mas eu faço isso há tantos anos, ele se garante, se baseia nos anos dele. Só que aí quando você começa a fazer o trabalho investigativo, você começa a identificar um monte de falha. Então, já igual o Isa comentou, já aconteceu de eu chegar a mostrar para o cliente um bloco de concreto, fazer um quadrado, falar para ele, quantos furos você vê aqui? Um monte. Então, impermeabilizante é para isso, para fechar todos esses furos aqui. Senão não vai funcionar. Aí o cara fala, pô, você tá me dizendo isso, eu já fiz com esse mesmo produto em outro lugar e não deu problema. Aí ele quer transferir a situação mas as situações são diferentes. Então acontece muito disso. Então é difícil você falar que o azulejista é muito bom, mas o aplicador assim, específico é complicado. Realmente é mas difícil. Eu confesso que é um segmento bom. Se a pessoa dá tempo ao tempo, se ela investir no conhecimento, educar a mão de obra, cada colaborador que ela for contratando, acompanhar, fiscalizar, o segmento é bom. Muito. Bom, a gente só falou de problema até agora, né? Agora vamos falar um pouquinho de solução. Entendendo aqueles que estão interessados
que querem aprender a respeito de impermeabilização, que conseguem, de certa forma, adentrar num curso, ou eles vão lá para o Senai, ou estão recebendo um treinamento da Vedacity. Sim. Agora vamos nos colocar na posição de instrutor profissional, como é o Diogo, né, de formação acadêmica aqui. Qual é a melhor maneira de treinar essa galera? Como eu faço esse povo entender o objetivo do curso, que é fazer com que o cara saia de lá com capacitação teórica e ainda habilidade prática pronto e apto para aplicar produtos de impermeabilização em obras por aí, né? Sem precisar chamar o professor depois que deu vazamento, né? Qual é a melhor maneira de treinar essa mão de obra? É desafiador. Eu parto do princípio da dor. E eu uso... você falou dos problemas, né? Até agora que a gente comentou só sobre problemas. Sim. E eu uso os problemas como início da conversa, vamos dizer assim. Bom, se o mercado ele tem uma dor, ele gera uma oportunidade. E eu parto do princípio que se o aluno está lá é porque ele está buscando, ele enxergou uma oportunidade, um caminho que ele pode aproveitar ali e tal. Enfim. Aí os desafios para ir quebrando alguns vícios, né, tabus, é a repetição, é a conversa sempre ali no pé do ouvido. Até por isso, no início a gente estava comentando sobre a limpeza, né? Sim, Teu pai te deu lá o primeiro instrumento, ferramenta foi a vassoura. Foi a vassoura. No Senai a gente tem muito disso. Todo curso, toda aula em oficina, 30 minutos antes de acabar ali o curso, o dia, né? Encerrar a atividade, vamos fazer uma limpeza. E tem um propósito maior por trás disso, que é a repetição, e a repetição ela vai gerar a autodisciplina. Até que chega um momento que aquilo fica natural. Então, assim, eu acho que o desafio é esse. E a gente encontrar, no meu caso, como instrutor, como docente, traçar uma estratégia para que aquela estratégia ela tenha ali dentro do que é possível, né, as repetições, e ali eu monitorando, fazendo com que o aluno ele tenha a condição de enxergar, né, uma forma de se autodisciplinar. Sim. Porque o curso às vezes é uma carga horária pequena. Sim. Eu não vou conseguir fazer um processo ali que, sei lá, mas o aluno ele precisa pelo menos identificar aquilo como uma necessidade e sair dali praticando, forçando, né? Porque vai chegar um momento que, se ele se autodisciplina, vai chegar um momento que vai ser natural. Exato. Eu costumo dizer que também tem que ter um pouquinho de ousadia. Foi o que ele falou, do aluno fazer o treinamento e realmente sair seguro daquilo que ele aprendeu para ele transmitir aquilo para a prática no dia a dia. Porque, por exemplo, no nosso caso, eu acho que das situações mais difíceis, né, Isa, é a manta asfáltica. Que é muito detalhe, é a questão do maçarico, quando você chega nos pontos críticos, ali você percebe que é onde os alunos mais travam, porque você tem que pegar lá o estilete para cortar a manta certinho, fazer o embutimento. Então, essas partes assim, dá para perceber que eles ficam um pouco receosos. Até recentemente teve um caso, eu fui fazer um treinamento teórico para a equipe de manutenção da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eles pegou 84 colaboradores e pediram treinamento para nós, porque eles queriam fazer a impermeabilização em uma área de 7 mil metros, com manta asfáltica, com treinamento teórico. Imagina. Aí, tudo bem. Mão de obra voluntária. Mão de obra voluntária. Aí levamos lá, levei o material, explicamos, tentamos mostrar tudo assim, os detalhes, tudo certinho, para eles tentar entender o recado que nós estávamos transmitindo. E no final, o engenheiro responsável falou: rapaz, eu vi que eu não entendo nada de impermeabilização. Aí eu expliquei para ele a importância de um projetista, de uma mão de obra qualificada, de uma empresa qualificada, e eles captaram a ideia. Inclusive, esses dias eu falei com um dos responsáveis e eles estão fazendo orçamento para executar o trabalho com uma mão de obra, porque é uma responsabilidade que vai ficar para sempre. Ao invés de você consertar o seu problema, você vai criar um outro problema. Exato. Entendeu?
O bacana na impermeabilização, eu, por exemplo, Isaías, se eu tiver que executar um serviço de impermeabilização, começando de uma obra nova, eu posso muito bem contratar alguns profissionais para executar a regularização da área. Quando chegar no momento da impermeabilização, eu, Isaías, vou iniciar a minha execução. Então, não tem por que a gente fazer no curso de impermeabilização, por exemplo, qual que é o requisito básico, por exemplo? É saber para que serve uma alvenaria, a função de um chapisco, de um contrapiso. Já é meio caminho andado, porque a gente precisa ter essa base executada para a gente iniciar a impermeabilização. Então, quem se tornar de fato um especialista e quer realmente pôr a mão na massa, ele tem que conhecer o conceito de produto e nunca fazer nenhum tipo de julgamento. Por exemplo, manta asfáltica é um produto que ele é pré-fabricado. Então você trabalha no metro quadrado uma única vez. Diferente de uma membrana, eu aplico a primeira demão diluída em água, vem com a segunda, a terceira, opa, sobrou o produto, leva para outra área. Não, tem que consumir aqui. Eu vou aplicar a quarta ou a quinta demão. O importante é conhecer conceito e característica de produto. Agora, os demais serviços, proteção mecânica, aí você contrata a equipe para fazer proteção mecânica, acompanha para ninguém danificar a impermeabilização e tá tudo certo. Sim. Né? Então, pode falar isso. Fica à vontade, Fernando. E um outro ponto importante que a gente discute bastante também, desses profissionais que nós falamos hoje na questão de conceito de produto. Quantos que realmente leem uma ficha técnica antes de usar o produto? Exatamente. Que é um ponto importante para você saber o que você está mexendo ali, qual é o consumo, quantas demãos, que eles geralmente focam muito nas demãos. Demão é o método de aplicação. Isso. Agora o consumo, inclusive ontem eu comentei com ele, um cliente falando, tenho que usar tanto de produto, mas eu fiz as contas aqui, vai dar R$6.000. Mas a área que ele tinha era 115 metros quadrados e o consumo que o produto pedia era aquela quantidade. Não tem outro? Infelizmente não tem. Não, então eu vou procurar outro. Fica à vontade. Mas o produto recomenda isso. Se você quer realmente chegar na estanqueidade, é isso. Então, o aplicador, às vezes, até mesmo na hora de... Uma coisa que o Isa falou também do cálculo de consumo. A gente às vezes brinca. O cara consegue calcular o cimento, a areia, a água, mas chega no impermeabilizante ele trava. E a impressão que passa para nós é que ele vai tirar o dinheiro do bolso dele. E é o proprietário que vai comprar. Então, fica tudo destoando assim, as situações. Mas realmente é complicado essa questão. O pedreiro ele tem uma leve mania de querer tomar decisão com o bolso dele, né? E, na verdade, quem toma decisão é o bolso do cliente, né? Exato. Então, às vezes eu falo pro pessoal que trabalha para mim, fala assim, quem que tá fazendo a obra tá pagando vocês? Dá a impressão que sim, gente. Porque vocês querem economizar em tudo? Tem coisa que você não tem que economizar, tem coisa que você tem que fazer o que é correto. Sim. Né? Mas aqui é isso, meu amigo, não é? 2 demãos passa de tinta. Que 2 demãos passa? Eu sei que vai dormir olhando para essa parede. Exato. Né? Não faz sentido. Sim. Então tem os pedreiros, como o Diogo falou, às vezes tem uns tabus, né? Tem algumas coisas que precisam ser quebradas, né? Algumas coisas que eles trazem, não sei que ideia eles têm, né? E a gente precisa primeiro passar esse norte teórico, né? E é legal quando eu pegava os alunos lá do curso de mestre de obras, que eram alunos que geralmente já era até requisito do curso, tinha uma prática, né? Então ele já precisava ser um profissional. A gente, por exemplo, não aceitava alunos que eram ajudantes, né? Certo. Tinha que ser profissional já, né? Por quê? Porque o cara que já trabalhou na obra como um profissional, ele tem uma noção dos serviços, né? E além de ter uma noção dos serviços, ele já teve também ali alguém que ensinou ele a fazer alguma coisa. Então ele já passou por esse processo que o Diogo passa com os alunos que estão começando. Às vezes o Diogo ensina um aluno a sentar um azulejo que o cara nunca olhou uma serra mármore na vida, né? O cara não sabe nem como é que liga, né? Isso é característico dos cursos CAI. Do curso CAI, né? Sim. O cara não sabe nem como começar, né? Então, para o mestre de obras, por exemplo, não tinha isso, não tinha como, né? Eu tinha que falar de uma serra mármore como se eu estivesse falando de cimento, né? O cara já sabe o que é aquilo, né? E é legal isso, porque você vê a evolução do aluno, né? Sim. E na impermeabilização eu vejo que, assim, até no curso de mestre de obra, aí não, se é falar de uma argamassa polimérica, não era a mesma coisa de falar de uma serra mármore, entendeu? O cara não sabia o que era isso, né?
Era mais fácil o cara saber o que é um veda-top do que uma argamassa polimérica. Sim. E na construção civil tem isso. Infelizmente tem isso, né? Tem isso. Então a gente precisa ir passando esse passo a passo. E como que você tem feito, Diogo? Você faz uma parte teórica primeiro, né? E depois você vem complementando com a prática, é isso? Só para contextualizar, todos os cursos no Senai a gente tem um documento chamado plano de curso, que é um norteador para que o docente, o professor, ele faça o seu plano de ensino. Isso. E ali no plano de ensino vai ter várias situações ali, dentre elas as estratégias de aula. E como é de conhecimento, o Senai ele tem essa filosofia de aprender fazendo. Ô, Diogo, mas isso o Senai propõe para vocês e vocês têm que descrever para esse papel, para esse plano de curso. Sim, o Senai ele tem uma divisão dentro da instituição, né? Que é a gerência de ensino, que são especialistas que trabalham junto aos professores, às empresas. É um comitê que se forma para criar um plano de curso de forma que atenda o mercado, né? E faça ali a formação do aluno para que ele saia pronto para o mercado de trabalho. Legal. E daí esse documento nós professores, a gente trabalha em cima dele montando um plano de ensino. Então são 800 horas, eu preciso distribuir todas ali as capacidades, né, que a gente dentro desse plano vem o conteúdo formativo, e o conteúdo formativo ele tem lá as capacidades, que é o que se espera que o aluno saia sabendo ao fim do curso, né? Então é uma capacidade técnica e capacidade socioemocional. Então a gente trabalha a questão técnica, mas também pontualidade, proatividade, trabalho em equipe, né? E para atingir essas capacidades a gente tem os conhecimentos já descritos lá no plano também que a gente precisa trabalhar com o aluno. Dentro do plano de ensino, eu faço uma divisão. Parte da carga horária ali de determinado tema é teórico, então eu preciso de um embasamento teórico para o aluno, e depois a gente executa em oficina. Executou essa etapa de locação da obra. Tem um embasamento teórico, a gente discute o conceito, né, as orientações, normas, enfim, vamos para a prática fazer uma locação. Falando de impermeabilização, discuto lá com o aluno os tipos de impermeabilização, rígida, flexível, até abordo um pouquinho mais aprofundado ali a questão de os tipos, né, de impermeabilização dentro dessa ramificação de rígido e flexível. Mas aí, quando a gente vai falar de produto, por exemplo, às vezes eu uso a estratégia de aula, né? Bate-papo com um especialista. Porque tem várias marcas, produtos têm produtos específicos. Então a gente, vamos dizer assim, a gente dá a base. Tanto que são cursos de qualificação, de iniciação profissional, ou curso de qualificação. Então a gente dá a base, indica o caminho. Agora tem coisa que é mais específica, como por exemplo a questão da impermeabilização. Aí é onde geralmente eu uso estratégia de aula, bate-papo com um especialista. Aí vem lá o especialista e fala um pouco mais sobre o produto, como que se usa, em que situação que se aplica, o que tem que ser considerado. Nunca convidou a gente. Já vamos fechar isso aí já. Boa. E eu tô falando aqui da impermeabilização, mas tem várias etapas da obra que acaba usando essa estratégia porque a gente tem o conceito, mas o produto, quando você vai trabalhar um produto, cada um tem a sua especificidade ali. Exato, né? Então há necessidade sim de trazer ali o parceiro. E não deveria ser assim, né? Porque eu lembro também quando eu dava aula lá como mestre de obras, eu também tinha essa mesma dificuldade. Às vezes quando eu chegava em algum ponto ali que você precisa passar aquele conhecimento para o aluno, por exemplo, a impermeabilização, como você falou, eu também recorria aos profissionais que eu conhecia e trazia de fora para dentro. Porque não deveria, tá? Não deveria. Deveria ser como falar de aço, mas é para a galera entender que até para nós, professores, a gente também tem dificuldade de ensinar impermeabilização. A gente não aprende isso na faculdade, nos cursos de, como você falou, de ensino técnico também ultrapassam isso, a impermeabilização é meio dia de aula, né? Meio dia de aula. E aí fica quem? Fica na mão do... Esse que é o problema, porque aí você traz um
Pode ser uma empresa competente da Vedacity, né? Pô, que legal, tem um pessoal lá bastante tempo treinando, mas pode ser uma empresa ruim também. Sim. Né? Nesse caso, quando eu uso essa estratégia, é mais para abordar a questão do produto mesmo, né? Sim. Porque é um outro problema, acho que daí é cultural, o brasileiro ele não lê manual. Né? Então, assim, eu vou usar produto independente de qual for a etapa. É um produto determinado fornecedor, enfim, isso é indiferente. Eu já oriento o aluno, leia o rótulo, né? O que está estampado no rótulo, a ficha técnica, enfim, isso faz parte do processo. Né? A questão é que dentro do curso a gente tenta passar para o aluno, colocar, contextualizar ali a questão de processo, que é uma coisa que não existe. Isso. É difícil encontrar processo em construção civil. O pessoal da área aí de outras áreas, metalúrgica, mecânica, automobilística, enfim, processo já é comum. E se não tiver processo, não roda. Não, verdade. Eu acho que a construção civil, assim, eu não consigo entender o porquê, mas não tem processo e se trabalha. Adota muito o retrabalho, né? Até isso que você falou, Diogo, da questão de marca, por exemplo. Quando você que constrói sabe disso. Quando você está numa etapa de obra, tem marcas que você vai se identificar mais. Mas isso não foge do processo. Se existe um processo, você vai usar uma argamassa polimérica, marca A ou marca B, você tem que seguir o processo de marcar A e marca B. Exatamente. Coisa que, e realmente você vê, quando a gente vai muito assim, dar treinamento em canteiro de obra, você percebe. Às vezes você fala alguma coisa e pô, não, isso aqui a gente nunca fez, mas como assim nunca fez? Porque não consegue acompanhar, não consegue fiscalizar, um tá lá no 18º, o outro tá lá no 40º, cada um tá fazendo chapisco de um jeito, com um produto diluindo de forma diferente, é o mesmo produto. Então, se tivesse o processo, né, seguiria dentro do curso, é essa forma que eu trabalho. Eu implanto o processo. Sim. E daí o caso de usar como uma estratégia de aula o parceiro, né, fornecedor de produto XY lá, é para, assim, dar a cereja do bolo. É o produto... Provavelmente é um produto que o aluno ele vai ter o contato no dia a dia. Perfeito. Então ele vai para fechar, né, aquele conteúdo que foi estudado. Aí fecha com chave de ouro. Sim, mas a gente tem dificuldade até em encontrar manual, né, livros que ensinam impermeabilização. Sim, né? Difícil. Se eu fosse para a gente citar 3 livros aqui que um exemplo de um manual técnico de impermeabilização. Né? A gente ia ficar procurando aí. Verdade. Aí eu tenho que procurar o manual da Vedacity, né? Sim. Aí procuro o manual. Mas isso que você falou de processo é interessante, porque que nem eu falei, o Isaías, conheci ele no Senai. A gente tem uma parceria com o Senai há anos. E quando os alunos, quantas turmas você já formou lá? Mas isso não é garantia que ele vai sair de lá e vai usar o nosso produto, entendeu? Mas ele entendendo o processo, entendendo o porquê da impermeabilização, aquilo ali já é um grande passo. Com certeza. Então, favorece bastante também. Só o fato dele saber que tem que impermeabilizar já vai levar ele no momento da obra a buscar aquela informação, né? Sim. E outro detalhe, perdão. Sim. A impermeabilização, ela é uma necessidade na edificação. Ela não é um luxo. É uma necessidade. Seja uma edificação terra em contato com o solo, seja banheiro sobre banheiro, área gourmet sobre área gourmet. Então, seja fachada, seja laje de cobertura, tem que impermeabilizar. E o pessoal tem que entender o seguinte, que impermeabilização não é impedir apenas a passagem da água. Tem outros fatores. A gente tem que cuidar da estrutura da edificação, o famoso concreto armado. Sim, Porque quando começa a ter o processo de corrosão, ali vira um pesadelo para nós. Sim. Porque é um serviço que se torna artesanal. É diferente de executar hoje 30 metros de contrapiso. Amanhã eu consigo aplicar, sei lá, talvez 10 rolos de manta, 5 rolos de manta, né? Então é um serviço muito artesanal. Então, a patologia, as manifestações, para nós é um pesadelo. Quanto mais tempo durar, para nós é melhor. Mas é isso que tem que entrar na cabeça, né, das pessoas, do cliente, em pensar em construir. Quem vai assentar cerâmica, oferta a impermeabilização,
já no início da obra, né? Porque cada etapa que nós vamos executando é o momento para a gente executar uma impermeabilização. Agora, depois da obra executada, ter que fazer uma impermeabilização, ou seja, tudo que foi feito vai ter que remover. E para onde que vai esse entulho? Né? Será que as pessoas têm a noção do que é impermeabilização, que é a gente levar entulho para o meio ambiente? Né? Eu trabalho, a gente falou bastante aqui sobre o CAI, né, que é uma modalidade de curso, falando do FIC, que é a Formação Inicial Continuada, onde a gente tem um público diferente. E geralmente vem ali o pessoal do dia a dia da obra, né, o profissional pintor, pedreiro. Aí tem um curso específico que é o construtor de alvenaria. A gente tem na cartela o curso de impermeabilização de estruturas. Aqui na nossa unidade nunca rodou esse curso, mas tem na cartela. Ele é um curso mais específico, né, sobre impermeabilização. Certo. Mas no curso de alvenaria, construtor de alvenaria, eu abordo também o tema impermeabilização. E, cara, tem muitas questões. Eu sou muito questionado e gera até um debate legal, porque você percebe a falta de conhecimento do tema. Sim. Né? Aí a aplicação de um determinado produto para uma situação, sei lá, pressão negativa, aplica uma manta, por exemplo, né? Um flexível, e vice-versa. Então, a gente percebe muito essa deficiência, mesmo do profissional que está no dia a dia. Mas o profissional, no meu ponto de vista, ele deveria dar a oportunidade dele aprender. Por exemplo, a Vedacity, ela atende muito o mercado de varejo, até mesmo distribuidor técnico. Então, esses profissionais, eles podem se reunir, juntar 15, 20 profissionais, ir até representar todos, até um distribuidor técnico e tentar agendar um treinamento. Por que não? Verdade. Fazer uma demonstração de manta, de argamassa polimérica, entender o conceito. Às vezes é apenas um bate-papo, que isso agrega muito valor, tanto para nós, né, no caso a indústria, mas principalmente para eles que estão ali no dia a dia. Eu acho que também tem uma outra questão, assim, não sei, eu identifico dessa forma. Sim. A gente tem dois tipos de profissional. O profissional formal, né? CLT, tá dentro de uma construtora. Exato. E o profissional informal. Olhando por esse prisma, por esse ponto de vista, cai numa outra questão que já foi comentado aqui, que é a questão da falta de mão de obra de impermeabilização, Exato. especificamente. No mercado informal é difícil encontrar. É difícil encontrar, né? E aí, fazendo um paralelo com isso, né, pensando na questão dos profissionais estarem abertos a se capacitarem e tal, eu vejo hoje no mercado da construção civil, pensando no ramo também de edificações, que um grupo, vamos dizer assim, que está um pouco mais avançado nesse quesito é o grupo de pintores. Sim. E os caras, eles são mais coesos, eles estão mais coesos, colocando mais tecnologia, eles trocam. Agora você pega um profissional pedreiro, por exemplo, que eu acho que, falando de impermeabilização, no mercado informal, acho que o pedreiro é o cara que está mais próximo desse tema. Exato. É difícil, é complicado. Os caras um apontando o erro do outro. Exatamente. E não conseguem, assim, é difícil eles se encaixarem, né? Exato. Você falou dos pintores, eu vejo os pintores bem unidos. Sim. Até em troca de experiência de trabalho. Agora, já no caso de pedreiro, já não. É o que você falou, é apontar o erro e não querer melhorar, querer ajudar o companheiro, não. Porque ele faz assim, eu não faço, então... porque essa troca, cara, igual você falou dos pintores, né? Eles são bem unidos e tal. É uma troca de conhecimento. Exato. Eu falo muito que a sala de aula é isso. Pra mim é muito isso, cara. É bate-papo. E no bate-papo que a gente cresce. O conteúdo que tá lá definido lá pra gente discutir é só uma ponte. O famoso networking, né? Exatamente. Porque o que vai fazer crescer é isso aqui. Sim. Exato.
Né? Resumindo, então, vamos largar a mão dos pedreiros e vamos focar nos pintores. Vamos treinar os pintores, então, né? Aí depois você sabe o que o japonês vai falar, né? Eu fui pago para pintar, né? Não para impermeabilizar, não é isso? Vai falar agora, não tem garantia. Não tem garantia. Legal, mas isso eu vejo também na prática. Os pintores é surreal. Inclusive, um dos episódios que eu fiz que mais gerou visualizações recentemente foi um episódio de pintura. Aí, tá bem. É um pintor mandando para outro e por aí vai. Bom, um ponto que a gente não falou é que parece que também a mão de obra não dá muita bola, falando português bem claro, para certificação. É verdade. Né? Sim. E os cursos do Senai oferecem certificações. Quando vocês fazem treinamentos, também vocês dão certificados. Exato. Né? Para as pessoas que participaram. Mas eles não dão tanta bola para certificado porque não tem ninguém exigindo isso. Ou porque isso não traz nenhuma relevância para ele no mercado, como ganhar mais, como ter mais obras, como ser um profissional com maior destaque. Qual que é a opinião de vocês? Cara, eu acho que no meio informal, eles realmente não dão bola, não. Sim. Não quer nem saber porque o cliente dele não vai pedir um certificado para ele para saber se ele é um assentador cerâmico, se ele é um azulejista, se ele é um impermeabilizador. E muitas vezes o cliente final acaba, o cara sabendo ou não, tendo certificado ou não, o prejudicado acaba sendo ele. Então, não vejo eles dando tanta importância nesse sentido, não. Agora, quando é questão, que nem eu fiz uma vez o curso de pedreiro assentador no Senai. De 14 alunos que tinham, não existia nenhum que era pedreiro, 9 eram mulheres e o restante era homem. E 3 que eram de construtoras estavam lá para pegar o certificado para apresentar na construtora que exigiu a formação. Mas essa é uma realidade em outras áreas também. Você pega... É geral. Isso é geral. De fato, eu também acho que para o mercado informal, o certificado ele não tem tanta relevância. Agora, se pensando no caso de empresas, aí eu entro numa outra questão. Eu acho que o mercado da construção civil, acho que eu já comentei isso, no meu ponto de vista, falta um pouquinho, né? Vamos dizer assim, não tá, no meu ponto de vista, tá? Acho que não tá profissionalizado. Ainda não, ainda falta um pouquinho ainda. Então... Um pouquinho? Ele é muito humilde, né? Modesto. Ele deve ser modesto. Tem que ter um cuidado, tá? Tá sendo cuidadoso até demais. Mas, é uma coisa puxa a outra. Sim. Né? Se o mercado não exige, por que eu vou me preocupar com isso? Acho que esse é o pensamento, né? Então, eu parto do princípio que quem está buscando uma qualificação... Ele não está nem tanto pensando no certificado, mas no conhecimento mesmo, agregado. Isso, inclusive eu estava comentando com eles aqui antes da gente começar a gravar, que eu fiz um artigo para o meu mestrado que respondia mais ou menos essa dúvida. Como eu dava aula para o curso de mestre de obras, o meu levantamento de dúvidas foi: será que o certificado, né, o curso de mestre de obras para as construtoras tem alguma influência na contratação de um profissional? Então, por exemplo, estamos com um processo seletivo aberto para contratar um mestre de obras. Queremos os que têm curso ou aceitamos qualquer um? Né? Era mais ou menos essa a pergunta do artigo. E aí, o que eu fiz? Eu fui em várias construtoras conversar com vários gestores de obras diferentes, né, para fazer um levantamento qualitativo, né, para entender a opinião deles a respeito disso. E assim, claro, todos eles falaram que é muito bom ter curso, afinal de contas, eles eram profissionais que passaram por uma faculdade. Sim, né? Exato. Mas, em geral, eles falaram para nós, isso não é o mais relevante, o mais importante é o tempo de experiência e se ele tem prática para executar o tipo de obra que vai ser proposto. Né? Então, é mais ou menos o que o Diogo acabou de falar, né? Será que esse curso para o mestre
de obras, ou para o cara que vai fazer impermeabilização, ou para o cara que vai assentar revestimento, vai ter alguma serventia lá na frente? Ou é melhor ele aprender com o parente que está ensinando ele no dia a dia na obra, né? Talvez o cliente não peça isso, como você falou. O cliente não vai querer saber se o cara tem curso ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção é que para as pessoas que estão escutando a gente, mas tem como você mostrar isso para o seu cliente. Isso. De certa forma, mostrar o valor, né, por trás. Um exemplo, a VR Impermeabilizações aqui de Sorocaba, ela coloca sempre isso para os clientes dela. Você pode sair no mercado procurar uma equipe para aplicar a impermeabilização na sua obra. Ou você pode contar com a nossa, que passa por diversos treinamentos, que reciclagem, é isso, que é aquilo, né? Exato. Todo mundo aqui tem certificado. Se vai subir numa altura lá, o pessoal tem NR35, aquela coisa toda. E aí o cliente fala, opa, eu não perguntei, mas agora passou a ser importante isso para mim. Né? Então, tem um pouco disso também. A pessoa tem que saber aproveitar, né, do certificado. Eu não vou sair dando carteirada por aí falando que eu sou engenheiro civil. Mas, de certa forma, eu preciso mostrar o meu valor de alguma forma. Lógico. E o curso ele faz toda a diferença pelo seguinte. Um mestre de obra, por exemplo, é um bom profissional, né? Assim nós acreditamos, né, que passou por vários processos durante anos e anos. Né? Então, hoje, ele é um mestre. Quando ele fizer um curso de mestre de obra, ele vai conhecer desde a limpeza do terreno até a entrega da chave. Todo o processo passo a passo da construção de uma edificação. Então, são duas situações. A primeira é a seguinte, do início até o término, pode ter certeza, algo ele aprendeu. Sim, exato. Se ele falar assim, Hugo, do início até o término, tudo que foi apresentado no curso, eu já sabia. De forma que bom! Então você está no caminho certo. Porque se você não tivesse feito o curso, você não iria saber disso. Exatamente. Você não sabia que você estava certo, né? Exatamente. Mas isso não acontece, tá? Isso não acontece. Não vai acontecer isso. Nunca. Mas, quem sabe um dia encontrar um mestre e falar, poxa, mas eu aprendi bastante coisa, mas tudo que foi passado já era... Não é novidade. Já é novidade. Você sabe o que eu fazia, Diogo? Como a gente tinha um problema com evasão, porque era um curso muito extenso, né? Então, saíam muitos alunos no meio do curso. Porque o cara já trabalha, chegava lá na escola cansado, e aí ia desistindo ao longo do caminho, né? Uma das técnicas que eu usava era que na primeira aula eu juntava as dúvidas mais cruéis que um pedreiro tem. Tipo assim, por que tem viga que tem mais barra em cima de aço e tem viga que tem mais barra embaixo? Alguém sabe me explicar? Aí os caras ficavam quietos. Travados. Aí, por que pilar geralmente é menos armado do que uma viga? Ficava quieto. Né? Aquele silêncio. Se vocês querem saber sobre isso, João Kleber, vai ter que ficar durante o curso, que eu não vou explicar hoje. É isso aí. Mas, se vocês acham que é importante um mestre de obras pelo menos saber, não estou falando que vocês vão aprender a calcular quantas barras que vai ter aqui, mas pelo menos entender o porquê é assim ou assado e parar de xingar o engenheiro na obra quando você pega um projeto e fala, o engenheiro colocou isso, aquilo, aqui, olha quanto aço aqui. Meu amigo, não primeiro precisava você de tem que ter tudo isso. não precisa de tudo isso, tem que entender primeiro o negócio, né? Você quer entender? Você vai ter que ficar aqui, amigão. E aí, acabou, o negócio fluía, entendeu? Então, é legal a gente ter esse bate-papo, porque assim, existem, como o Diogo falou, várias técnicas que o docente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Para poder chamar atenção e trazer a galera para perto de si para poder aprender, né? Bom, para a gente encerrar, eu queria... vou deixar um recado para o pessoal que está assistindo e ouvindo, mas enquanto eu deixo o recado, eu vou deixar uma pergunta para vocês já irem matutando na resposta. Sim. Tá? Bom, vou colocar assim, ó. Diogo, se você fosse um cara muitíssimo importante dentro do Senai, que tivesse, assim, uma responsabilidade única, tá? De decidir como ia ser os treinamentos do Senai em construção civil daqui para frente, o que você implantaria de mudança para melhorar na mão de obra, tá? Vai pensando na resposta. E vocês, que são da indústria, né? O que vocês fariam, né?
sei que vocês já fazem alguma coisa a respeito disso, né? Mas o que vocês fariam para melhorar ainda mais a mão de obra que vocês veem no canteiro de obra das edificações, principalmente das prediais? Porque das residenciais é aquilo que a gente falou aqui no começo. Pô, às vezes tem um cara ali que era de uma outra área, caiu de balão, usou seu termo, caiu de balão no meio da construção civil, pegou a brocha lá e tá aplicando Vedatop, né? O Vedatop tá bom. Mas tem aqueles que já estão no ramo predial, né? E que a gente sabe que não tem uma devida qualificação, né? E as construtoras querem profissionais com mais qualificação para não ter problemas nas suas obras, né? Então vão pensando aí o que vocês acham que poderia ser mudado hoje, de como está sendo feito para daqui para frente, beleza? Enquanto isso, para quem está assistindo, escutando a gente aqui, eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem o like, né? Curtem, comentem. Ó, virei blogueiro, viu, Diogo? Sabe dessa? Curtem, comentem, porque é isso que a Vedacity faz, junto com a gente aqui, é para trazer mesmo a informação técnica de forma gratuita para todos aqueles que têm interesse na construção civil. No canal do Professor das Obras, a gente não fala somente de impermeabilização. A gente traz arquitetos aqui para falar de arquitetura, a gente traz outros fornecedores para falar de outras áreas da construção civil, nós falamos de outros serviços com outros engenheiros, construtoras, tem muito assunto importante aqui para o mercado técnico e a nossa intenção é continuar fazendo isso de forma gratuita para que vocês possam aprender, né, junto com esses profissionais que geralmente estão longe das câmeras. Sim. Esses profissionais bons estão lá ocupados no canteiro de obra, resolvendo as situações do dia a dia, ou mesmo ali dentro do ambiente de sala de aula. E eu gosto de trazer essa galera para cá para levar esse conteúdo para um Brasil sem barreira geográfica, né? É isso aí. É isso. Então, curte, comente aí e mande para outras pessoas. E inscreva-se no canal, que isso é importante para nós. Isso é o único pagamento que nós pedimos que vocês façam. Não tem Pix aqui que não vamos deixar na tela pra vocês fazerem, não. Pode ficar tranquilo. Beleza? Acho que deu tempo de vocês pensarem na resposta aí. Vamos lá, Diogão. Bom, eu acho que ideias fluem, né? Mas eu vou pontuar uma que talvez ir para a obra, para o canteiro. Desenvolver alguns cursos no canteiro. Dentro do ambiente ali, eu acho que por vários motivos, né? Um dos focos nosso é o profissional da construção. Vamos dizer assim, o perfil de cliente, né? Então eu acho que dentro da obra seria legal. Seria legal que primeiro que atende ali o profissional que já está ali mesmo, acho que a mobilidade fica mais fácil, está dentro do contexto, acho que vai se sentir mais à vontade e acho que fica mais próximo da realidade. Eu acho que esse seria... Eu colocaria como primeira mudança, vamos dizer assim, ou não mudança, né, mas... Enfim, melhoria. Primeiro passo, melhoria. Né? Primeiro passo para melhoria, isso aí. E vocês? Manda lá a resposta. Olha, bom, a Vedacity, ela tem... É o departamento que é o núcleo de engenharia, né, Fernando? Então tem uns bons profissionais, mas já começaria com um projeto de impermeabilização. Eu acho que comentar com os colaboradores que realmente põem a mão na massa, que está desempenhando a impermeabilização, entender a importância que é um projeto, porque a partir daquele momento, ó, ele consegue ver, ler e interpretar como é que faz arremate de um ralo, de uma tubulação passante. Mesmo numa área bem reduzida, apenas 1 metro quadrado, que desde o primeiro metro quadrado até o último tem que ser de alto desempenho. Você não pode vacilar em nenhum momento. Por quê? Qualquer ponto em aberto, a água vai passar. E ela não pede licença. Ela é abusadinha, né? Abusadinha. Vai virar meme. A água é abusadinha, vai virar mesmo isso aí. Pois é. Você deixou pra falar no final, né? Agora eu vou perdoar. E de uma forma bem simplificada, no português bem claro e objetivo, é de fácil entendimento, incentivar esse profissional. Acho que nós temos que ser um multiplicador e não ser apenas mais um. Sim. Então eu tenho que ter de fato uma boa profissão, seja
apenas um aplicador de argamassa polimérica, mas pode ter certeza, eu vou ser o melhor. Seja numa fundação, no banheiro, numa área gourmet, no reservatório de água potável, eu vou fazer o meu melhor. Então, se a gente incentivar esses colaboradores, esses futuros profissionais, até os profissionais também de rever seus conceitos, ele vai perceber que tem muito que aprender. E cada serviço que ele executar, pode ter certeza, vai ser uma mega de uma satisfação. Boa, isso mesmo. Isso aí. Eu acho que, seguindo a linha de raciocínio aí do Isa, eu acho que o primeiro passo é, além do projeto, que é o cara saber o porquê que ele está fazendo aquilo, né? O profissional, então Sim. ele ler, interpretar, entender o porquê do ralo, do arremate, do canto, do arredondamento, a própria empresa tem um planejamento para isso. Porque eu acho que todas as funções dentro de uma edificação, seja ela residencial ou predial, quando você contrata uma construtora para fazer, todas as funções são importantes. Porém, cada um ali dentro do seu segmento, a pessoa ter, para fazer o seu melhor, ela realmente entender. Então, a construtora tendo um planejamento, tendo um treinamento antecipado, a pessoa vai sempre se aperfeiçoar naquilo. Pô, vou fazer uma impermeabilização em um banheiro com argamassa polimérica, vou pegar o reservatório. Pô, ela sabe que ela já fez aquilo um monte de vez, o conceito é o mesmo, que ela vai ter que gastar a mesma energia, o mesmo consumo, fazer o cálculo, e muitas vezes com o projeto já vem o quanto ele tem que gastar. Então, acho que isso já é um grande passo aí para melhoria, porque a gente pega bons aplicadores, a gente Sim. tem exemplo de vários que quando você vê, a gente até percebe, né, Isa, quando chega uma reclamação até nós, o discurso da pessoa que fez enviando a reclamação, você já sabe que aquilo realmente não é um problema de aplicação. Porque você viu que a pessoa tem um entendimento, entendeu? Então, por isso que a gente fala que a gente é indústria, mas a gente não está lá para julgar o aplicador. A gente está realmente para atender o cliente e tentar resolver o problema. Mas eu acho que o treinamento e planejamento aí é um grande passo. Legal. Para as pessoas que têm interesse, escutaram esse podcast e querem aprender a aplicar uma manta asfáltica, a aplicar uma argamassa polimérica, como hoje essa pessoa pode receber um treinamento da Vedacity? O Isaías falou aqui no meio do podcast que ela pode juntar alguns amigos ali, Sim. né? Ir até uma revenda técnica e solicitar isso. Mas tem alguma outra forma, uma mais simples? Hoje pode fazer a solicitação através do canal da Vedacity, saque@vedacity.com.br, fazer a solicitação de treinamento. A gente vai entender todo o contexto ali, fazer um pré-agendamento para efetuar esse treinamento. E 2024 aí a promessa vai ter muitos treinamentos aí pra gente. E deixa eu te perguntar, eu, por exemplo, tenho uma construtora que tem uma equipe de pedreiros que trabalham lá na construtora, né? E muitas vezes eles me perguntaram, Hugo, você não consegue para nós um treinamento de manta asfáltica? Eu falei, consigo, né? Então, se tiver empresas parecidas com a minha, eles podem entrar em contato com vocês, né, através desse e-mail que você acabou de colocar, e pedir um treinamento para empreiteira, por exemplo, que vocês vão lá e treinam. Exatamente. Legal. Hoje o canal está sendo esse e pro ano que vem aí tem muitos treinamentos aí pra gente fazer. E a partir de agora aqui, Isa, no canal vai ter treinamento 365 dias do ano. Que bom. É verdade, é isso? Exatamente. Eu não tô sabendo dessa. Não, eu tô falando pro professor das obras, agora vai bombar de treinamento. Tá, entendi. É isso aí. Bom, legal. Para a galera que acompanhou até aqui, nós estamos nas principais plataformas de áudio, de vídeo, né, onde você preferir nos escutar, nos assistir. Tem professor das obras em tudo que é canto lá, tá? Vocês vão acompanhar em tudo que é canto. Bom, como que eu faço para a galera acompanhar vocês nas redes sociais aí da Vedacity? www.vedacity.com.br, tem o canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Legal. E o podcast da Vedacity de impermeabilização é aqui, fiel. Não vai para outro canto, não. É do professor das obras. Sigam e comentem, né? É isso aí. E coloquem lá qual o próximo sabor, né?
do Vedatop, né? A galera colocou lá no chat, né? Pô, quando vai vir o de brigadeiro e tal, né? Você falou isso, é bom pra quem tá ouvindo e não sabe a história, assiste o outro podcast, vai entender o porquê do sabor baunilha. Não mostra que a gente tá vendendo sorvete. Legal demais. E se você tem próximo da sua casa um Senai, né, e tá interessado em fazer curso, como é que é, Diogão? O que faz? Bom, a gente tem o site, né? Agora eu vou ter que colar o site aqui, rapaz. Tudo bem, vai pegando aí. O site da unidade, especificamente da unidade Itavuvu, né? E tem aqui do Santa Rosália também, que daí não... Isso é pra Sorocaba, área, né? Sorocaba. Se a pessoa estiver, sei lá em Minas Gerais... O site hoje, ele tá... Ah, tá, entendi. Beleza. Bom, aí você me pegou. Acho aí que a pessoa vai ter que entrar lá, Senai... Vai no Google. Vai no Google. Porque daí... Não, de fato, eu fiquei muito limitado aqui, local. Mas eu vou falar do Senai São Paulo aqui. Tá, né? Site do Senai São Paulo vai direcionar para a unidade do Senai. E aí no Senai aqui em Sorocaba a gente tem 2 unidades. Mas aí tem as redes sociais também, né? Falando especificamente da minha unidade, a gente tem o Instagram, Facebook, LinkedIn. E aí eu precisava colar aqui, que eu não lembro qual que é o arroba. Mas legal, vai colando aí enquanto isso. Tem o Senai Tatuapé, da construção civil. Isso, exatamente. Fica bem localizado, bem referência. Exato. Tem o curso específico também de impermeabilização. E também, em alguns momentos, a gente ministra palestra nos demais cursos, como o pedreiro assentador, o revestidor, mestre de obra, técnico, edificações. Mas o curso específico, lá vai ter de impermeabilização, curso de 40 horas. Legal. E espero que eu tenha conseguido trazer uma conexão aqui para trazer esse curso aqui em Sorocaba também. Acho que vai dar. Tá? Estamos a caminho disso aí. Legal. Então, aqui tem um polo legal. O Senai aqui, especificamente unidade Sorocaba, tá? Senai, Sorocaba Itavuvu. Boa. No Instagram. E daí os cursos são publicados, né? Na rede social e tal. E outras publicações aí. Acompanha a gente lá. Bacana. E entra lá e manda um direct. Quero ter aula com o Diogão da voz grossa. Gostei do professor. Rapaz, ainda bem que eu tenho a voz grossa. Nada, né? Eu achei um que fala igual eu aí. Bom demais. Um grande abraço a todos e tchau. Tchau.